Olá, crianças! E aí, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Então, vamos dar início à nossa aula referente ao capítulo 16, tá certo? Essa é a primeira parte do capítulo 16. Então, pegue o material de vocês, abram lá na página 48, que como tema do nosso capítulo nós temos probabilidade e estatística. E nessa primeira parte nós vamos estudar um pouco sobre probabilidade, lá na página 49, certo? Olha só. O estudo da probabilidade envolve a compreensão de alguns conceitos que serão tratados a seguir. Vamos ver agora um pouco o que é aleatoriedade. Continuando na página 49. Observe atentamente os exemplos a seguir. Você vai à praia. É 100% certo que não choverá neste dia? Você tem certeza 100% que nesse dia não irá chover? Você estudou muito para uma prova. Você pode garantir que vai tirar 10? No lançamento de 6 dados, todos contendo os números pares e ímpares, é certo que todos os números sorteados serão pares? Se você jogar os 6 dados, você tem a certeza que todos os números que apareceram na face do dado serão números pares? A tia de Felipe fez muitos jogos da Mega Sena esta semana. Há garantias de que ela irá ganhar? E aí, ela fez os jogos, é certeza que ela irá ganhar? O que essas situações têm em comum? Todas são possíveis de acontecer, mas não se pode ter certeza dos seus resultados. Ou seja, em nenhuma das perguntas feitas anteriormente, nós temos certeza qual vai ser o resultado dela. Quando se quer estimar os resultados de algum evento, calculamos a probabilidade, que é a quantificação da incerteza, ou seja, a quantidade de incertezas. Se houvesse certeza, não seria necessário calcular a probabilidade, pois já saberíamos que o fenômeno iria acontecer. Quando a gente tem certeza, a gente não calcula a probabilidade, nós só calculamos quando são fatos incertos. Dessa forma, entra em questão um fundamento importante da probabilidade, que é o quê? A aleatoriedade. A aleatoriedade diz respeito ao que é aleatório, indeterminado, incerto, casual. Dizemos que um experimento ou fenômeno é aleatório quando, ao ser repetido diversas vezes e em iguais condições, não se tem certeza de seu resultado. Ou seja, eu posso repetir o mesmo processo várias vezes, mas eu nunca terei a certeza do que irá aparecer. Por exemplo, eu tenho um dado comum. Eu posso jogar esse dado 100 vezes. Eu terei certeza sempre qual vai ser o número que vai aparecer voltado na face? Não. Então, isso é o que a gente chama de aleatoriedade. É algo aleatório, coisas incertas. Nós não temos certeza do que irá acontecer, mesmo fazendo da mesma forma sempre. Vamos agora estudar um pouco sobre o que é o espaço amostral. O espaço amostral está lá na página 50. Que é outra parte da probabilidade. Olha só. Carlos estava participando de um jogo que envolvia o lançamento de uma moeda e um dado comum não viciado. Dado comum não viciado é aquele dado que todas as faces têm a mesma probabilidade de aparecer, ou seja, um dado numerado normalmente de 1 até 6. Eu só tenho uma face com o número 1, então eu só tenho uma chance de aparecer 1, uma chance de aparecer o 2 e até o final, entendeu? Isso é o que a gente diz de dado não viciado. Simultaneamente, quantas e quais são as possibilidades de resultados para esse lançamento? Vou lançar uma moeda e um dado comum. Quantas e quais são as possibilidades de resultado ao lançar esses dois instrumentos? Há várias estratégias para resolver essa situação proposta aqui. Veja a seguir algumas delas. Nós vamos começar a resolver isso aqui através da árvore de possibilidades. Aí aqui eu tenho o primeiro exemplo, né? Vou montar a minha árvore de possibilidades. Como eu vou lançar uma moeda e um dado, a minha moeda ela possui duas faces. Ou ela vai ser cara ou vai ser coroa.
E o dado, ele possui 6 números, que é um dado comum. Então, a primeira chance de sair pode ser cara na moeda e saiu o número 1 no dado, moeda cara saiu o número 2, a cara com o número 3, cara com o número 4, até a cara e o número 6. E também pode sair coroa no lugar de cara. E também eu posso combinar a coroa com o número 1 no dado, a coroa com o número 2, a coroa com o número 3, até o número 6. Então, cara, combinando com todos os números do dado, eu tenho 6 possibilidades, e se sair coroa, eu tenho mais 6. Essa estratégia apresenta todos os resultados possíveis para a situação, ou seja, há 12 possibilidades de resultado. 6 com a face cara e todos os dados, e mais 6 com a face coroa e todos os números do dado. Então, aqui, através da árvore de possibilidades, eu resolvi essa situação, problema aqui. Existe outra forma de resolver, que é a partir do princípio multiplicativo, ou seja, através da multiplicação. Como isso pode ser feito? A minha moeda, ela possui 2 faces e o meu dado possui 6 faces. Então, utilizando da multiplicação, eu tenho 2 vezes 6 igual a 12 possibilidades de resultados. Então, essa seria mais uma forma. A diferença é que aqui eu só consigo, através do princípio multiplicativo, eu só consigo encontrar a quantidade de possibilidades. Eu não mostro quais são essas possibilidades que o problema ele pede. Que nós façamos, digamos, quantas e quais são as possibilidades. Aqui eu disse quantas, mas quais não tem, né? Então, pelo princípio multiplicativo, para mim é mais viável usar esse princípio quando eu tiver números muito altos que não dê para a gente fazer todas as possibilidades. Aí a gente faz pela quantidade só. E o último seria através do quadro combinatório, como se fosse uma tabelinha. Aí aqui eu tenho as faces da moeda, que pode ser cara ou coroa, e aqui eu tenho os pontos das faces do dado, que é numerado de 1 até 6. Aí aqui eu tenho todas as possibilidades. Cara com 1, cara com 2, com 3, com 4, com 5 e com 6, e a coroa também com todas as faces. O quadro combinatório e a árvore de possibilidades, eu consigo achar a quantidade e todas as possibilidades, não é verdade? Nesse quadro também estão listadas todas as possibilidades de resultados, ou seja, 12 possibilidades. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, ok? Assim, no lançamento simultâneo de um dado não viciado e de uma moeda, existem 12 resultados possíveis. Esse conjunto de possibilidade é o que a gente chama de espaço amostral. Espaço amostral são a quantidade, todas as possibilidades possíveis de resultados. Observe que apenas o quadro combinatório e a árvore de possibilidades permitem visualizar todas as possibilidades, respondendo completamente à pergunta do problema, que era quantas e quais são. O princípio multiplicativo informa apenas a quantidade de elementos do espaço amostral. E seu uso é muito importante quando os espaços amostrais são muito grandes. Está vendo assim aqui? O que impossibilita elencar todos os elementos. Quando a gente não conseguir colocar todos na forma de árvore ou de quadro combinatório, a gente usa o princípio da multiplicação. O espaço amostral é o conjunto de todas as possibilidades ou de todos os resultados possíveis. Então, espaço amostral são todos os resultados, as combinações possíveis no problema, certo? E esse espaço ele pode ser indicado pela letra S, que vem de espaço em inglês, ou pela letra grega, que é o ômega, que é a última letra do alfabeto grego, certo? E chama-se evento um subconjunto do espaço amostral, ou seja, um conjunto que está dentro do espaço amostral. Agora vocês vão dar uma pausa nesse vídeo e respondam a página 51, depois volto para fazermos a correção, tá certo? Dando continuidade, vamos fazer a correção agora da atividade da página 51, que a primeira questão ela diz assim: analise as seguintes situações aleatórias, listando os elementos do espaço amostral.
Então, a letra A, ele quer o lançamento de 2 moedas, o espaço amostral, a quantidade de possibilidades. Então, nós já vimos que nós podemos encontrar o espaço amostral através da árvore de possibilidades, do princípio multiplicativo e do quadro combinatório, certo? Aí, o lançamento de 2 moedas. Nós sabemos que a moeda ela tem 2 faces, ou é cara ou é coroa. Aí, eu vou usar o quadro combinatório aqui, ó. Cara ou coroa, que pode sair combinando com cara ou coroa. Então, quando eu lançar 2 moedas, ou vai ser cara, cara, coroa, cara, cara, coroa ou coroa, coroa. Não é verdade? Então, aí são as possibilidades, a quantidade e as possibilidades que eu posso encontrar ao lançar 2 moedas ao mesmo tempo. Então, o meu espaço amostral aqui, ó, feito com a letra S, é igual a cara, cara, coroa, coroa, cara, coroa, coroa, certo? Isso aqui eu posso fazer através de conjunto, indicado pela letra S de espaço, ou do quadro combinatório. Agora, se eu for saber em um jogo, fazer, né, os elementos do espaço amostral de um jogo da Mega Sena. No jogo de Mega Sena nós temos 60 números para escolher. Então, os 60 números do jogo, ou fazer o espaço, o conjunto do espaço amostral, de 1 até 60, certo? O jogo da Mega Sena ele tem 60 números, então a gente pode escolher qualquer número entre os 60. E como é que eu posso listar os elementos do lançamento de 2 dados? 2 dados, o dado ele é numerado de 1 até 6. Então, se eu vou lançar 2 dados ao mesmo tempo, eu trouxe aqui através do quadro, ó, o primeiro dado aqui e o segundo dado aqui. 1 a 6 e de 1 a 6 também faço formando os pares, né? Pode ser, lançando os 2 dados, pode aparecer 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, até o 6 e 6, certo? Só fui combinando aqui, tá certo? E a letra D diz assim, ó. Sorteio entre os alunos de uma turma que tem 18 meninas e 15 meninos. Se eu vou sortear numa turma que tem 18 meninas e 15 meninos, quem é a quantidade de possibilidades que tem aí de ser o vencedor? Se eu tenho 18 meninas e 15 meninos, juntando é uma turma o quê? De 33 alunos, né? Então, o espaço amostral ele é composto de 33 alunos, porque não importa se vai ser menino ou menina, se a gente tem que pegar o conjunto, então o total de alunos dessa turma são 33, então qualquer um deles pode ser o sorteado. Aí nós vamos aqui na segunda questão. Um casal pretende ter 3 filhos, sendo um por vez. Ele quer ter o primeiro, depois o segundo e o terceiro, ok? Quantas e quais são as possibilidades que eles têm, considerando o sexo da criança? Ele quer 3 filhos. Quantas e quais são as possibilidades de sexo dessa criança? Ou seja, quantos meninos e quantas meninas ele pode ter nesses 3? Aí a gente vai fazer o seguinte, olha só. Considerando que a primeira criança seja menina. A primeira criança que vai nascer, isso é uma hipótese, certo? Vai ser menina. Então, o primeiro filho é uma menina. O segundo filho pode ser ou menino ou menina. Não é verdade? Do mesmo jeito que o terceiro filho. Então, ele pode fazer o seguinte, ó, primeiro filho, menina, segundo filho, menina, terceiro filho, menina. Primeiro filho, menina, menina e menino. Ou menina, menino, menino, ou menina, menino e menina. Então, se a primeiro filho for uma menina, nós temos aqui 4 possibilidades dos 3 filhos, né? O primeiro ser menina, o segundo menino, o terceiro menina, serem 3 meninas. Menina, 2 meninas e um menino, uma menina e 2 meninos, ou 2 meninas, sendo a primeira e a terceira, e o menino ser o do meio. Agora, se o primeiro filho for um menino, o primeiro filho sendo um menino, o segundo pode ser um menino e uma menina, ou um menino com menino, ser 2 meninos. E no terceiro filho, um menino, 2 meninas, um menino, 2 meninos e essa menininha aqui do meio, menino, menino, 3 meninos, ou menino, menino e menina. Então, sendo o primeiro filho uma menina, nós temos 4 possibilidades. Sendo o primeiro filho um menino, nós temos mais 4 possibilidades dos filhos desse casal. Então,
eles têm 8 possibilidades considerando o sexo das crianças. Então, tem 8 maneiras desses filhos nascerem diferentes, né? Sendo o primeiro menina ou o primeiro menino. Agora, nós vamos lá para a página 52, estudar um pouco sobre probabilidade clássica. O que seria probabilidade clássica? Olha só, quando lançamos uma moeda para cima, a gente sabe que existe 50% de chance de ser cara e 50% de ser coroa, não é verdade? Porque são duas faces. Mas, e se fossem usadas 3 moedas? Ou 2 dados? Ou ainda no caso de uma rifa com 100 números ou um sorteio da Mega Sena? Como é possível calcular os resultados desses eventos? E aí, como a gente poderia calcular o resultado disso? É o que nós vamos aprender agora. Todos os resultados aleatórios são incertos, até o fato acontecer. Não é verdade? Nós não sabemos, mas quando ele acontece, a gente fica sabendo como foi que aconteceu o fato. Para quantificar esses resultados, utiliza-se muitas vezes a probabilidade clássica. Para expressar a quantidade desses casos, a gente usa a probabilidade clássica. Olha só, a probabilidade clássica ou probabilidade teórica considera a razão do número de casos favoráveis, a razão, a divisão de número de casos favoráveis para o total de casos possíveis. Ou seja, traduz-se na razão entre o número de elementos do evento, e o número de elementos a gente considera NE, e o número de elementos do espaço amostral. Tá certo? O número de elementos do evento e o número de elementos do espaço amostral. Ah, professora, eu não estou entendendo nada, está complicado. Olha só. Vou dar um exemplo. Eu tenho um dado não viciado, um dado comum. Ele é numerado de 1 até 6, não é verdade? Então, um dado comum ele tem 6 faces. Essas 6 faces nada mais seria do que o número de resultados possíveis. Pode ser de 1 até 6. Mas eu quero saber qual é a probabilidade de sair uma face par. Se eu jogar o dado e aparecer a face par. Num dado comum, quantas faces dele são pares? 3, né? 2, 4 e 6. Um dado comum, ele tem 3 faces pares de um total de 6. Então, o número do evento, ou seja, qual a probabilidade de sair uma face par? O número do evento é 3. E quais são os resultados possíveis? Um dado tem 6 faces, então tem 6 resultados possíveis. Entenderam? Então, o número de eventos é o que eu quero e aqui o total para montar a minha fração. Então, probabilidade clássica, número de resultados favoráveis ou de evento, e dividido pelo número de resultados possíveis, ok? Que é o total, sempre esse total aqui. Para comunicar resultados de probabilidade, usa-se qualquer uma das 3 representações. No exemplo anterior, eu usei para representar na forma de fração, mas você pode representar também na forma de número decimal ou na forma de porcentagem, tá certo? Olha, vamos ver aqui alguns exemplos. No lançamento de uma moeda, qual é a probabilidade de sair cara? Aí nós vamos. O evento, cara. A moeda tem 2 faces. Uma é cara e uma é coroa. Então, eu tenho uma chance de sair cara. Mas qual é o total? 2 possibilidades, né? Ou sai cara ou sai coroa. Então, é 1 em 2. Certo? Como é que eu faço isso usando a formulazinha de probabilidades? Olha só. O evento ou caso favorável é o quê? Sair cara. Eu quero que saia cara. Qual é a probabilidade de sair cara? Mas eu só tenho uma cara na moeda. 1. O espaço amostral é o total. O espaço amostral é a quantidade de possibilidades. Eu tenho 2 possibilidades na moeda. Ou vai sair cara ou vai sair coroa. Então, o meu espaço amostral aqui é o 2. Aí eu vou representar essa probabilidade ou na forma de fração, ou na forma de número decimal, ou na forma de percentual, certo? Isso aqui eu tenho que representar essa probabilidade em uma dessas 3 formas. Como é que eu vou fazer? Assim eu tenho que a probabilidade clássica é o quê? O evento, que é 1, do espaço amostral, que é o total, 2, 1 em 2, forma de fração, 1/2. Na forma de número decimal, 1/2 na forma de número decimal é metade, 0,5.
ou como é que eu faço? Divido 1 por 2. 1 dividido por 2 é igual a 0,5. E na forma de percentual, de porcentagem, metade de uma porcentagem é o quê? 50%. Ok? Então, forma fracionária, forma de número decimal e forma percentual. Ok? Vamos para outro exemplo. André comprou 6 números em uma rifa que tem 100 números. Ele comprou 6 de 100. Qual é a probabilidade de ele ganhar o prêmio dessa rifa? Probabilidade, escrever em 3 formas. Fração, decimal, percentual, certo? Então, quem é o evento? É sair um dos 6 números, que ele comprou 6, então a gente tem que colocar o evento, é uma das possibilidades. Ele comprou 6 números, então o evento aqui vai ser 6. E quem é o espaço amostral? O total de possibilidades. A rifa não tem 100 números, então o total de possibilidades são 100 números diferentes. Então aqui o meu espaço amostral é o 100, que é o total, 6 é o que eu considero, no caso, os 6 números que ele comprou. Então, fazendo isso na forma de fração, eu vou ter que a minha probabilidade é o evento dividido pelo espaço amostral, então 6 dividido por 100, ou 6 centésimos. Na forma de número decimal, 6 dividido por 100 dá 6 centésimos também, né? 0,06. E na forma de percentual, 6%. É só multiplicar isso aqui por 100, que vocês vão encontrar o percentual. Multiplica por 100 que encontra o percentual, tá certo? Também é possível comunicar informando a relação entre o número de elementos do evento e do espaço amostral. Por exemplo, como eu estava dizendo, na do cara e coroa, eu queria saber qual a probabilidade de sair cara. Então, eu tenho uma chance de sair cara em 2. Aí eu posso falar desse jeito. Há uma possibilidade em 2 de sair cara. Já no lançamento da moeda, na questão da rifa, ele comprou 6 números de um total de 100. Então, ele tem 6 chances em 100 de ganhar o sorteio da rifa. Aí aqui, ó, é de 6 em 100, ok? Para escrever uma fração em forma de número decimal, é só dividir. Isso vocês já aprenderam, então, divida o numerador pelo denominador, porque o traço da fração é uma divisão. Por exemplo, 1/4 está na forma de fração, para eu achar o número decimal, 1 dividido por 4 dá 0,25, ok? E para encontrar o percentual, é só eu pegar o número decimal e multiplicar por 100, porque por cento é por 100. Multiplico por 100, 0,25 vezes 100 dá 25%, ok? Agora vocês vão treinar esse assunto de probabilidade clássica respondendo à atividade da página 53, certo? Agora, essa página 53 eu vou corrigir com vocês só no nosso encontro do Meet, mas não deixem de fazer, senão vocês não vão conseguir entender bem o conteúdo, tá certo? Qualquer dúvida, volta de novo como é que calcula a probabilidade clássica e depois tenta fazer, ok? Aí nós vamos agora entender um pouco, lá na página 54, o que é probabilidade frequentista. Há situações em que nem sempre é possível utilizar a probabilidade clássica. A probabilidade clássica a gente tem que ter o número de eventos, ou seja, a possibilidade, e o total, que é o espaço amostral, o total de possibilidades. No lançamento de um dado, qual a chance de sair o número 1? Eu tenho uma chance em 6. Quanto a probabilidade de sair o número ímpar? Eu tenho 3 chances em 6. Já, muitas vezes, a gente não consegue calcular essa probabilidade usando a probabilidade clássica. É por isso que agora nós vamos entender um pouco o que é probabilidade frequentista. Ou seja, o cálculo de probabilidade considerando a razão entre os casos favoráveis e possíveis. Isso aqui é a definição da clássica. E como será que a probabilidade pode ser calculada nessas situações, quando a gente não conseguir utilizar a clássica? Aí vocês vão fazer o seguinte, vão observar atentamente as seguintes situações, problema, e depois registrar as conclusões. Quais são? Esse dialogar e conhecer. Vocês vão ler essas situações, vão responder, tá certo? Aí vocês pausam aí, respondem essas situações, depois volta. Mas eu só vou comentar sobre elas no Meet, ok? Mas tentem fazer, por favor.
certo? Aí a página 54, tentem fazer e depois volta. Sim. Continuando, e eu espero que vocês tenham tentado fazer o dialogar e conhecer. Você deve ter percebido que, na situação apresentada, não é possível definir o espaço amostral, ou seja, você deve ter percebido que você não consegue calcular o total de possibilidades, ou seja, a quantidade total de chances que tinha. Logo, fica inviável usar a probabilidade clássica. Se você não consegue encontrar o total, como é que você vai fazer a divisão, certo? Dessa forma, usa-se a probabilidade frequentista, que analisa a frequência do que aconteceu antes para projetar e prever o que acontecerá depois. Olha só, na probabilidade frequentista, analisa-se a frequência de um experimento que é repetido um número de vezes sob as mesmas circunstâncias, ou seja, vou lançar um dado. Então, eu vou lançar aquele dado várias vezes. Quanto mais vezes eu lançar e mais vezes eu anotar, mais chances tem de dar certo. Então, eu tenho que fazer esse experimento várias vezes. Vou lançando o dado várias vezes. Os elementos dos eventos relativos a esse experimento podem ou não ser equiprováveis. Dessa forma, a probabilidade de ocorrência de um evento A, pode ser definida por, olha só como a gente calcula a probabilidade frequentista. A probabilidade desse evento A, a gente vai calcular como? O número de vezes de ocorrência de A, por exemplo, eu quero lançar um dado. Qual a probabilidade da soma dos números dá um número par? Aí o que é que eu vou fazer? Começa a lançar os dados, 2 dados consecutivos, né? Aí qual é a chance de eu jogar esses dados e dar um número par? A soma deles dá um número par. Então, eu começo a jogar e toda vez que der a soma dá um número par, eu anoto. Toda vez que der a soma do número par, eu anoto. E no final, o número de repetições dos experimentos, ou seja, quantas vezes eu lancei o dado. Eu vou lançar o meu dado 50 vezes. Dessas 50 vezes, quantas a soma dos 2 dados deu um número par? Deu para entender? Então, aqui, a quantidade de vezes que deu o número par eu coloco e a quantidade de vezes que eu lancei o dado vai ser o meu denominador. Quanto mais vezes eu lançar os 2 dados, maior tem a chance de dar certo essa probabilidade, ok? Porque aqui é algo que a gente não sabe o que vai acontecer. Quanto maior o número de experimentos realizados para avaliar a probabilidade frequentista, mais confiável é o resultado da probabilidade, certo? Quanto mais vezes eu lançar esses 2 dados, maior é a chance de dar certo. Aí a notinha vem aqui, ó. Eventos equiprováveis são aqueles que têm a mesma probabilidade de ocorrer. O EQ é igual, de equivalentes, lembram? Equivalentes, equiprováveis, então esse EQ significa igual. Para calcular a probabilidade de você ou qualquer outra pessoa acertar uma cesta de basquete, precisaríamos realizar certo experimento em igual circunstância, determinado número de vezes. Vamos supor os dados apresentados na tabela a seguir, considerando 30 lançamentos livres. A gente quer saber aqui qual a probabilidade de qualquer pessoa acertar uma cesta de basquete. Aí, como foi que eles colocaram? Olha, deu um total de 30 jogadas, ou seja, a pessoa lançou a bola 30 vezes na cesta. E aqui do lado, a primeira jogada acertou, a segunda jogada não acertou. A terceira jogada acertou e assim foi até a 30ª jogada. E deu um total, jogou a bola 30 vezes e das 30 vezes a pessoa acertou 12 cestas. Quanto mais vezes fosse lançada a bola, maior seria a probabilidade de dar certo, tá? Mais confiável seria essa probabilidade, digamos assim. Então, foi jogada 30 bolas na cesta e teve 12 acertos. Como é que a gente vai fazer para calcular a probabilidade frequentista? Nessas condições, tem-se total de vezes que o experimento foi realizado, 30 vezes, ou seja, 30 vezes a bola foi lançada na cesta. O número de acertos equivale ao quê? 12 acertos. Das 30 jogadas, a pessoa acertou 12 cestas. Então, usando a probabilidade frequentista, nós temos o número de acertos do evento A, 12,
dividido pelo número total do experimento, ou seja, a quantidade de vezes que a bola foi lançada, que foi 30. Então, 12/30 na forma de fração. Fazendo a divisão, nós temos 4/10 na forma de número decimal. E na forma de percentual, só é multiplicar 0,4 por 100, que encontra 40%. Ok? Considerando esse experimento, existe 40% de probabilidade de acertar o lançamento na cesta e fazer o ponto. Ou seja, essa pessoa que lançou tem 40% de chances de acertar a cesta, de acordo com esse experimento. No exemplo em que se queria determinar a probabilidade de Neném acertar uma cesta de 2 pontos, deve-se observar quantos lançamentos de 2 pontos ele tentou e quantos converteu. Agora, vocês irão fazer as atividades das páginas 56 e 57, certo? E quando for no nosso encontro do Meet, eu vou corrigir 49, 53, 54 que faltou, corrigir agora, mais essas duas que eu estou passando agora para vocês, tá certo? Então, façam as atividades que na nossa aula do Meet eu tirarei as dúvidas, anotem e corrigirei essas páginas, tá certo? E é isso, crianças, a nossa aula de hoje acaba por aqui. Então, tchauzinho, até o nosso próximo encontro.